Olá, galerinha do Onda Tech, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Soatman, professora de língua portuguesa. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de dois descritores. Um pede que você identifique a tese e outro fala que você precisa compreender os argumentos que sustentam essa tese. Um se relaciona com o outro. Vem comigo nessa onda? Vejam só, um descritor diz assim, identificar a tese de um texto. E o outro diz, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. A gente não consegue dar conta de um sem falar do outro, tá? Então, a gente precisa saber o que é tese e a gente também precisa saber o que é essa relação. Que relação é essa entre tese e argumento? Tudo bem? Vamos lá. O que é tese? Tese é a ideia principal defendida pelo autor em um texto. É aquela opinião ou ponto de vista que ele quer, no caso o autor, quer convencer o leitor a aceitar. E uma dica geralmente aparece no início ou no final do texto ou nos dois, ok? Gente, vejam só, quando a gente pergunta qual é a sua opinião a respeito de um certo tema, a gente nada mais está perguntando qual é a sua tese. Todo mundo tem uma tese a respeito de alguma coisa. Se a gente for escrever um texto sobre racismo na sociedade, a gente tem uma opinião sobre isso. Se for escrever um texto sobre bullying na escola, a gente tem uma tese sobre isso. Então, a tese é a nossa opinião principal, aquela ideia principal que em um texto argumentativo eu vou precisar convencer o meu leitor de que a minha opinião está correta, ok? E a dica é sempre estar lá no iniciozinho do texto. Geralmente você não vai encontrar nas provas de vocês algum texto que não siga um padrão. E o padrão de um texto argumentativo é que no primeiro parágrafo apareça a tese, ok? E como identificar a tese? Você vai ler com atenção, perceber o assunto tratado e observar a opinião do autor sobre o tema. E a gente precisa também diferenciar tese de argumento. Tese é a ideia principal. E o que seria argumentos? Gente, argumentos são as justificativas que sustentam a tese. Para eu convencer você de alguma coisa, eu preciso justificar. Se eu digo que bullying é errado na escola ou em qualquer espaço de convivência, eu tenho que justificar o porquê do bullying ser algo muito sério e errado. Eu preciso colocar leis para provar que é errado. Eu preciso dar exemplos de alguns casos que aconteceram e, infelizmente, teve um desfecho não muito agradável. Então, tudo isso que eu vou utilizar são justificativas para convencer você de que a minha ideia, a minha opinião é correta. Tá? Então, todos os argumentos são justificativas que funcionam para comprovar a tese. Essa é a relação. A gente não pode ter uma tese, uma opinião, e colocar no texto justificativas que contradizem a tese. Não é lógico, não é? Lembre-se que todo texto precisa ter uma lógica. Então, vamos comigo à questão? Vamos lá, dor do lado. Uma das principais inimigas dos corredores, a dor aguda que aparece embaixo da costela, conhecida como dor desviada, dor do lado, dor de atleta, dor do baço, entre outros nomes, costuma deixar muitos corredores com cara feia por causa do incômodo que causa. Quando o esforço físico é maior do que a capacidade do coração de aspirar todo o retorno do sangue venoso ao coração, gera assim um excesso de sangue pobre em oxigênio em alguns órgãos e causa dores ou desconfortos na região do fígado, lado direito do abdômen, ou no baço, no lado esquerdo. Uma maneira bem eficaz de diminuir e até acabar com as dores é intensificar a respiração, insistindo em numerosas fortes e prolongadas expirações, o que faz o corredor se conhecer melhor em atividade, proporcionando o conhecimento da respiração ideal, explica Albuquerque. Gente, a questão diz, a ideia principal do texto é, qual é a ideia principal? Toda vez que você encontrar
essa expressão ideia principal, eu estou querendo falar de tese, ok? Então, qual é a tese do texto? Informar os tipos de dores que temos durante uma corrida, informar as dores que sentimos durante uma corrida, esclarecer os sintomas, causas e cura da dor desviada, esclarecer os métodos de dores que sentimos durante uma corrida. E a resposta correta é esclarecer os sintomas, causas e cura da dor desviada. Essa é a ideia principal do texto, tá? É a partir dela que o texto se desenvolve, os argumentos aparecem, ok? Então, presta bem atenção. Tese, opinião principal, a ideia principal, a ideia que eu quero convencer o meu leitor, a ideia que eu vou detalhar ao longo do texto, e os argumentos são as justificativas que eu vou utilizar para fazer você concordar com a minha tese ou para provar que a minha tese está verdadeira, está correta. Ok? Continue praticando, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e treinar. Treine bastante, ok? É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Engraçado.